Saudamos a todos com a paz de Jesus. Feliz sábado para vocês. Além de eu, queremos agradecer de coração pelo privilégio de voltar aqui a Boston e estar com esta igreja do coração. Eu quero, antes de começar o estudo da palavra de Deus com vocês, eu quero orar mais uma vez. Oremos. Pai Santo que estás nos céus, aqui estamos na qualidade de filhos e filhas. Nós fomos gerados pelo Espírito Santo. Nós somos filhos teus, chamados para uma missão aqui nesta terra. O Senhor colocou no nosso coração as visões do céu, a paixão pelo céu, o desejo profundo de estar no céu com Jesus Cristo para todo sempre. Que este desejo, que este anseio que está no coração de cada um que aqui está, seja fortalecido pelo derramamento do Espírito Santo. Que o Senhor, neste momento, Pai amado, em nome de Jesus, derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Amém. Toma posse da nossa mente, movendo-se entre nós e movendo-se dentro de nós, abrindo a nossa mente, preparando o nosso coração, abençoando o teu povo, pois pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, o céu a qualquer preço. Este é o tema geral do final da semana. Quanto custou o céu? Que preço Deus pagou para colocar você no céu? O sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto de falar que nós fomos comprados pelo ouro do seu sangue e pela prata das suas lágrimas. Este foi o preço que Deus pagou para colocar você e eu no céu. Mas, quando nós falamos o céu a qualquer preço, na mente de Jesus foi o céu a qualquer preço, porque ele veio disposto a morrer para nos salvar. Mas do lado de cá, do seu lado, do nosso lado, que preço você está disposto a pagar? Mas pastor, o céu já foi comprado pelo sangue de Jesus, não vai nos custar nada. Então, se não vai nos custar nada, por que é que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me? Existe uma cruz, e alguns pensam que a cruz a ser carregada é a cruz de Jesus. Não, queridos, a cruz de Jesus foi ele que carregou. Quando Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é a sua cruz, não é a de Jesus. É a cruz para que você crucifique o seu eu. O nosso eu precisa ser crucificado, porque Jesus crucificou o eu dele, porque ele dizia: não seja como eu quero, mas como tu queres, Pai. E nós temos que aprender com Jesus a crucificar o nosso eu. Cada coração tem um trono e cada coração tem uma cruz. Nós precisamos colocar o nosso eu na cruz e colocar Jesus Cristo no trono do nosso coração, para que a vontade dele, e somente a vontade dele, seja feita na nossa vida. Queridos, o que é que nós temos que crucificar, negar e dizer não para nós mesmos para estar no céu? Vocês lembram quando Deus tirou o seu povo, o povo de Israel, do Egito? Quando o povo de Israel saiu do Egito, saiu em direção à terra prometida. Assim como Deus está nos levando para o céu, para a Canaã celestial, essa história é repetida hoje, porque ela já aconteceu no passado. Deus tirou o seu povo do Egito e o conduziu para Canaã. Era a Canaã terrestre e agora é a Canaã celestial. Mas quando o povo de Deus saiu do Egito, saiu uma mistura de gente, trigo e joio juntos. E para variar, para não fugir da regra, vocês acham que naqueles 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, porque eram 603 mil homens de 20 anos para cima, não contando mulheres e crianças, e não contando homens abaixo de 20 anos,
então nós poderemos ter certeza que teria de 2 a 3 milhões de pessoas. Queridos, o que vocês acham? Será que fugiu-se da regra? Tinha mais trigo do que joio? Ou lá também existia mais joio do que trigo? O que você acha? Mais joio do que trigo. Sempre o joio é num número maior. Por isso que aquela geração toda pereceu no deserto. Toda aquela geração pereceu no deserto. Só entrou na terra prometida aqueles que, quando saíram do Egito, tinham menos de 20 anos. Estes entraram na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Todos os outros, quando saíram do Egito, tinham menos de 20 anos. Antes de Deus colocar o seu povo na terra prometida, Ele tinha que preparar o seu povo. É esse trajeto, é esse percurso de preparo que as pessoas não estão se dando conta. Porque Deus quer colocar você no céu, mas existe um percurso a ser feito até entrar no céu. Deus não podia pegar aquele povo que saiu do Egito, um povo ignorante, um povo escravo, um povo que vivia sem Deus, porque eram escravos, não guardavam os mandamentos de Deus, certamente tinham esquecido de Deus e dos mandamentos de Deus. Deus não podia colocar esse povo na terra prometida. Deus também não pode colocar a sua igreja do jeito que está, morna, apostatando-se, identificando-se com o mundo, se assemelhando ao mundo. Deus não pode colocar essa igreja no céu, porque o pecado voltaria a acontecer no céu. A história do pecado, da rebelião, aconteceria de novo, e Deus já disse que a angústia não vai se levantar pela segunda vez. O mal não vai se levantar pela segunda vez. Aqueles que Deus colocará no céu são pessoas que foram testadas, provadas, e mostraram diante de Deus e do universo que eles amam a Jesus Cristo e querem o céu a qualquer custo. Você, meu irmão, minha irmã, você quer o céu a qualquer custo? Ou existem coisas que você não vai abandonar pelo céu? Isso eu não vou fazer, pastor. Isso eu não largo. Isso eu não abandono. Esse hábito eu não vou deixar. Eu não vou deixar de ver isso. Não vou deixar de ouvir essa música. Não vou deixar de fazer isso ou aquilo. Queridos, o que é que impede você de entrar na Canaã celestial? Porque Deus está preparando a sua igreja para o céu. É nesse preparo que muitos se perdem, assim como aconteceu com Israel no deserto. Deus pretendia colocar o seu povo na terra prometida em poucos meses, porque em questão de 2 ou máximo 3 meses, desde o momento em que eles saíram do Egito, eles já estavam na fronteira da terra prometida. Eles estavam na fronteira para possuir Jericó, em poucos meses. Mas o que aconteceu? O povo não estava preparado. O povo era rebelde. O povo era teimoso. O povo era idólatra. E eles queriam matar os líderes. E Deus disse então em Números 14:34. Abra sua Bíblia. Em Números 14:34. Veja o que Deus disse. O livro de Números 14 e o verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes desta terra, 40 dias. Lembra-se, quando Deus falou isso, eles já tinham atravessado o deserto, eles estavam na fronteira para entrar, estavam enxergando a terra prometida. Pouquíssimos meses, 2 ou 3 meses de trajeto, de percurso. Mas o que é que Deus disse? Verso 34, segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, por cada dia 1 ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Depois de estar
na fronteira da terra prometida, eles tiveram que voltar. Tiveram que voltar porque eles não tinham fé, não amavam a Deus, amaldiçoaram a Deus. Por que Deus fez isso conosco? Vejam o capítulo 14, o verso 27. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Queridos, como é que Deus iria colocar na terra prometida um povo murmurador, reclamão, que reclama da neve, que reclama da chuva, reclama do sol, reclama do frio, reclama do calor, reclama do emprego, do trabalho, reclama de tudo. Será que eu estou falando para alguém reclamão? Deus não aceita e não suporta os murmuradores, porque Deus habita entre os louvores dos seus filhos, e não entre as murmurações dos seus filhos. Por isso Deus disse: esta geração murmuradora não vai entrar. Assim como vocês falaram, vai acontecer. Vocês vão voltar e vão perecer no deserto. Queridos, Deus quer nos colocar no céu. O preço já foi pago. Mas você e eu precisamos nos negar a nós mesmos, dizer não para os nossos desejos não santificados, dizer não para as nossas vontades que não são cristãs, para os nossos hábitos, crucificar isto na cruz e seguir a Jesus. Jesus tem que ser uma paixão e uma obsessão na sua vida, e você tem que pensar no céu dia e noite. E você tem que estar disposto a renunciar tudo que for preciso para alcançar o céu, que já foi comprado. Mas Deus quer purificar a sua igreja para colocá-la no céu. Agora, queridos, aqueles que querem o céu a qualquer custo, eles precisam se lembrar que Deus deu para esta igreja, que nasceu em 1844, um movimento profético mundial. Deus deu uma mensagem específica para que esta igreja pregue a todas as nações, línguas e povos. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, aqui está a mensagem, o sermão que Jesus Cristo escreveu. Ele não deu para outro escrever, ele mesmo escreveu esse sermão para que a sua igreja remanescente no tempo do fim desta última geração pregue esta mensagem que não é popular, não é agradável, mas é a mensagem que Deus quer que você pregue. Nós não fomos chamados para ser uma igreja popular, nós não fomos chamados para ser a maior igreja do mundo, nós fomos chamados para pregar uma mensagem profética. Nascidos de um movimento profético, a mensagem a ser pregada é uma mensagem profética. Apocalipse 14, verso 6. Primeira mensagem, a mensagem do primeiro anjo. Vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Nós não precisamos temer ninguém e a nada. Aquele que teme a Deus não teme mais nada. Você tem medo da morte, do desemprego, do câncer? Você tem medo? Quem teme a Deus não teme mais nada, porque o temor a Deus expulsa fora o quê? O medo. O temor a Deus expulsa fora o medo. Quem teme a Deus não teme mais nada. Se tiver que viver, vive. Se tiver que morrer, morre. Queridos, aqui diz que o povo de Deus teme a Deus e dá glória a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo. Essa mensagem começou a ser pregada lá em 1843, 1844, chegou a hora do seu juízo, mas lá foi o juízo dos mortos que começou em 1844. Você não pertence ao juízo dos mortos, a menos que você morra, mas nós queremos ficar vivos, não é verdade? Então nós pertencemos ao juízo dos vivos. Então essa mensagem diz respeito a você, a mensagem que Deus quer que você pregue. Você quer o céu a qualquer custo? Então pregue essa mensagem. Chegou a hora do juízo dos vivos. O domingo verde está chegando.
O decreto dominical está chegando. A lei azul está chegando. A santificação do domingo. Queridos, o mundo está caminhando para a santificação do domingo. O mundo está caminhando para que ninguém possa comprar nem vender, senão aqueles que entram dentro do sistema da Organização Mundial da Saúde. Quem não estiver dentro da Organização da Saúde, dentro do sistema da Organização Mundial da Saúde, não vai poder nem comprar e nem vender. Eles vão dar um crédito social para cada um. E se você não entra no sistema, você não tem crédito. Sem crédito, você não compra nada. Porque o dinheiro cash, o dinheiro em espécie, vai desaparecer. É assim, este é o mundo em que nós estamos vivendo. E é neste momento em que nós estamos às portas da segunda vinda de Jesus, nós estamos na fronteira da Canaã celestial. É nessa hora que muitos estão vacilando, temendo, cedendo, fazendo concessões que não deveriam fazer. O remanescente de Deus não aceita pressão. Não adianta pressionar o remanescente de Deus, porque ele não se deixa pressionar. Ele não abre mão de princípios. Ele não abre mão do fato, do princípio de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e eu não vou ingerir nada que prejudique a minha saúde e destrua o sistema imunológico que Deus me deu. Não vou. Então você não vai poder comprar, não compra. Então você não vai poder viajar, não viaja. Então você não vai poder viver na cidade, não tem problema, vou viver no campo. Queridos, o remanescente de Deus não cede, ele é firme nos princípios. Por isso, queridos, agora chegou a hora do juízo dos vivos. O juízo dos vivos começará com a lei dominical. Então começa o selamento do povo de Deus e o selamento dos ímpios. A obra do selamento dos ímpios com o sinal da besta, e a obra do selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo. É agora, não é 50 anos atrás, não é 50 anos na frente, meu irmão, é agora. Por isso que o nosso sonho com o céu tem que ser mais forte do que antes. Nós temos que sonhar e pensar no céu mais do que a geração anterior, porque nós somos a última geração na terra. Temo a Deus e dê glória a Deus, porque chegou a hora do juízo dos vivos. E aqui diz, queridos: adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e a fonte das águas. É um movimento remanescente, profético, criacionista, porque adora o Criador dos céus e da terra, que crê piamente numa semana de criação de 7 dias, e que no 7º dia Deus abençoou, santificou e descansou. Esse é o maior movimento criacionista do mundo, o movimento profético adventista, maior movimento criacionista do mundo, que surgiu em 1844, e o maior movimento evolucionista do mundo, com Charles Darwin, surgiu em 1859. Viu como os dois maiores movimentos opostos surgiram no mesmo tempo, na mesma época? 1844, 1859. Você faz parte do maior movimento criacionista do mundo, que vai na contramão do mundo, vai na contramão das universidades, porque nós somos criacionistas. Cremos que Deus é aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós somos criaturas dele, criados à imagem e semelhança dele. O pecado destruiu essa imagem, mas a redenção em Jesus Cristo restaura esta imagem. A salvação em Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo sendo derramado sobre você, restaura em você a imagem de Jesus Cristo, o caráter de Jesus Cristo, a mente de Jesus Cristo é implantada em você. Você se torna um homem, uma mulher, dependentes do Pai Celestial, como Jesus era dependente do Pai Celestial. E Deus vai agir através de você e fazer milagres por seu intermédio, como fazia milagres através de Jesus. Queridos, Jesus realizava os milagres não porque era Deus, mas porque era um homem que vivia na dependência de Deus. Por isso o profeta Eliseu também fazia os mesmos milagres que Jesus fez. E Eliseu, o profeta, não era Deus, ele era um homem
que cumpriu a missão dada por Deus, vivia na dependência de Deus, e ele realizou os mesmos milagres que Jesus realizou. Esta é uma prova de que você, remanescente de Deus, nesta última geração, também pode, batizado pelo Espírito Santo, realizar os mesmos milagres e ser um Jesus andando na terra, porque você reflete o caráter de Jesus Cristo, você é uma extensão das mãos de Jesus Cristo. Tema a Deus e dê glória a Ele. E agora a mensagem do segundo anjo. Outro anjo seguiu-se dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Babilônia é um nome, é um código. Quando você lê Babilônia no Apocalipse, entenda como Roma. Babilônia no Apocalipse é um substituto para Roma. Caiu Roma. Roma dominou o mundo na primeira vinda de Jesus. Era o Império Romano. Roma estará dominando o mundo na segunda vinda de Jesus. Roma, sempre Roma. Mas, queridos, a Bíblia diz que Roma vai cair. Existe uma pregação que derruba as doutrinas pagãs, errôneas de Roma. E quem prega essas doutrinas? Os 144 mil. Queridos, os 144 mil são os remanescentes de Deus, que sonham com o céu a qualquer preço, que negam-se a si mesmos e buscam o batismo do Espírito Santo. Eles pregam essa mensagem. Antes de Deus colocar você no céu, Ele está preparando você para o céu. E você precisa pregar essa mensagem. Tem que ter a ousadia de dizer: caiu Babilônia, aquela que deu a beber ao mundo o vinho da sua prostituição. Que vinho é esse? Suas doutrinas erradas. A imortalidade da alma é uma doutrina que veio de Roma. A Bíblia ensina a mortalidade da alma. A alma que pecar essa, morrerá. Lázaro, nosso amigo, está dormindo. E os discípulos não entendiam. E ele disse: Lázaro está morto, eu vou acordá-lo. Na Bíblia, a morte é um sono. Não é imortalidade da alma, é mortalidade. Fica dormindo no pó da terra até Jesus chamar na sua segunda vinda e ressuscitar os salvos. Queridos, o vinho da prostituição de Roma, de Babilônia, é a imortalidade da alma que se espalhou por todas as igrejas. Todas as igrejas que são filhas de Babilônia creem da mesma forma na imortalidade da alma. Todas as igrejas que são filhas de Babilônia aguardam o primeiro dia da semana, assim como a mãe, a igreja mãe, aquela que se proclama como igreja mãe, ela ensina que o dia de guarda é o primeiro dia da semana, é o domingo. E dentro das leis da ecologia, é o domingo verde. Foi publicado um livro com o título de Ecocídio. Em novembro do ano passado foi publicado esse livro. Ecocídio mostra que é um crime internacional transgredir as leis da ecologia. E uma das leis da ecologia é santificar o primeiro dia da semana. E não santificar é crime internacional. Mas, queridos, Deus chamou um povo e está capacitando pelo Espírito Santo esse povo para dizer: caiu Babilônia, que dá de beber este vinho doutrinário pagão, porque Deus manda guardar o sábado e não o domingo. Deus disse que a alma é mortal e não imortal. Nós temos que pregar a mensagem que Deus nos deu. Aqui diz a terceira mensagem angélica, verso 9: seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Você quer o céu ou você quer ser atormentado com fogo e enxofre? Todo mundo vai responder: eu quero o céu. Então pregue essas mensagens. Ah, não, porque são mensagens impopulares. São mensagens que nos afastam e
mensagens que criam inimizade com as outras igrejas. Mas Deus quer que essas mensagens sejam pregadas. É um movimento mundial, uma mensagem profética tem que ser pregada. Deus não chamou outra igreja, chamou esta para pregar a mensagem. O sinal da besta é o sinal colocado no lugar do sinal de Deus. O sinal de Deus é o sábado. Ezequiel capítulo 20, verso 12: eis que eu dou para vocês os meus sábados, para que sirvam de sinal entre mim e vocês. O sábado é o sinal de Deus, está na lei de Deus, o sinal de Deus, o quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O selo de Deus está na própria lei de Deus. E o sinal da besta está na própria lei do catecismo romano: guardar domingos e festas. Que sinal você vai receber, o de Deus ou o da besta? Aqui diz a terceira mensagem angélica: se alguém receber o sinal da besta, seja por livre e espontânea vontade, ou seja por pressão, porque eu já estou ouvindo muita gente falar: não tem problema, nós vamos guardar o domingo também. Muitos já resolveram a questão antes dela se tornar obrigatória. Não tem problema nenhum, pastor. Nós vamos guardar o sábado e vamos guardar o domingo também. Quando surgiu no quarto século a guarda do domingo, lembram-se que o decreto dominical, a primeira lei dominical, foi 7 de março de 321, tempo de Constantino, quarto século. Por muitas décadas, o sábado e o domingo foram guardados igualmente, guardados 2 dias. E pouco a pouco o domingo foi crescendo em importância e o sábado foi sendo esquecido, até chegar no momento que é o dia de hoje, que o mundo todo guarda o domingo e um remanescente fiel é que guarda o sábado. Queridos, Deus quer que você seja um remanescente fiel. O céu a qualquer preço envolve a pregação da profecia, das 3 mensagens angélicas. É este povo que está sendo caracterizado aqui no capítulo 14, verso 12. Capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O destaque na vida do remanescente é a obediência aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus e de Jesus. Queridos, a fé em Jesus é que nos salva. A obediência aos mandamentos de Deus é que prova e que mostra os que estão salvos em Jesus. Porque fé sem obediência é falsa. Ninguém pode ir para o céu através de uma fé que não gera obediência. E então, meus queridos, este remanescente fiel, que quer o céu a qualquer preço, vai ver Jesus Cristo, conforme diz aqui em Apocalipse 14, verso 14. Você vai ver Jesus descendo do céu com poder e glória. Leia comigo, Apocalipse 14, 14. E eu olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice, cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice, e a terra foi cegada. É a volta de Jesus. É aqui que Jesus vai nos arrebatar e levar para o céu. Mas quem irá com ele para o céu? Os que foram comprados pelo ouro do seu sangue, pela prata das suas lágrimas, mas que se negaram a si mesmos, crucificaram o eu, e se tornaram proclamadores da mensagem profética dos 3 anjos. Por isso está tudo no mesmo capítulo, está tão claro aqui no Apocalipse 14. Nós amamos a volta de Jesus, mas antes da volta de Jesus, no verso 12 diz que tem a obediência aos mandamentos e a fé salvífica em Jesus Cristo, e a proclamação das 3 mensagens angélicas. Deus está convidando você, meu querido irmão, para que você seja este remanescente fiel, batizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo será derramado sobre aqueles que não estão vivendo em pecados voluntários, conscientes e planejados.
O Espírito Santo só é derramado sobre aqueles que não estão vivendo na prática de pecados conscientes, voluntários e planejados. Pecadores todos nós somos. Mas continuar na prática de pecados que o Espírito Santo já nos convenceu, isso é rebelião contra Deus. Isso bloqueia o derramamento do Espírito Santo na sua vida. Isso atrapalha de chegar no céu. Por isso Deus está chamando a sua igreja para uma reforma. Um reavivamento, mas uma reforma. Reforma e reavivamento juntos. Derramamento do Espírito Santo, mas não um derramamento que se torna um movimento de oba-oba, que tudo pode. Não. Tem que existir também reforma, mudança de vida, de estilo de vida, de hábitos, de costumes. Deixar-se transformar. Deus quer derramar sobre você, meu irmão, o Espírito Santo. A chuva serôdia está prometida para a nossa geração. No primeiro século foi a chuva temporânea do Espírito Santo, para a semeadura da semente. Mas agora é a chuva serôdia para a colheita da grande seara da terra. Deus quer derramar o Espírito Santo sobre você. Mas Deus quer a sua entrega. A entrega do seu eu. A crucifixão do seu eu e a entronização de Jesus no trono do seu coração. E que você diga: Pai, a tua vontade seja feita na minha vida. Eu crucifico o meu eu, meus desejos egoístas, meus projetos terrestres, eu os coloco tudo na cruz. Eu peço que a tua missão, que o teu plano para a minha vida se cumpra, que o Senhor derrame sobre mim o Espírito Santo, que o Espírito Santo me convença dos pecados que eu ainda não conheço, ainda não tenho consciência deles, que o Senhor vai me convencendo dos defeitos de caráter que precisam ser corrigidos, porque eu quero a mente de Jesus, eu quero o batismo do Espírito Santo. Volte logo, meu querido Jesus, dá-nos o céu, transporta-nos para a Canaã celestial. Não nos abandone, querido Jesus. Neste momento eu suplico, amado Jesus, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre cada filho, cada filha que aqui está. E que unidos, amando-te de todo o coração, proclamemos a tua mensagem e preparemos um povo para a tua volta. Ouve a nossa oração neste momento. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Amém, Senhor.